Bom, pessoal, vocês puderam acompanhar aí a história do Vanderlei Cordeiro. Foi uma história bastante marcante na história do esporte como um todo, porque como vocês puderam observar aí no vídeo, o Vanderlei ele é um atleta brasileiro, ele era um atleta brasileiro, um maratonista, ou seja, ele disputava uma das provas mais difíceis do atletismo, que é a maratona. Para quem não sabe, a maratona ela é uma prova onde o atleta ele tem que percorrer uma distância muito longa, que são 42 quilômetros e 195 metros. Então é uma das provas mais difíceis do atletismo. Porém, o Vanderlei ele estava liderando essa prova e quando ele estava próximo do fim, ele foi surpreendido por uma pessoa que estava assistindo ele correr, né? E aí ele foi interrompido por essa pessoa e isso acabou prejudicando ele. Ele conseguiu sair desse empecilho com a ajuda de outras pessoas e ele continuou na prova. Porém, esse fato foi determinante no resultado da prova. Ele que estava liderando, ele acabou terminando essa prova em terceiro lugar, porque essa situação acabou desestabilizando ele tanto psicologicamente como também fez com que ele perdesse um pouco de tempo que ele tinha de vantagem e o ritmo da prova também. Então isso fez com que ele acabasse não sendo o campeão daquela disputa que ele estava liderando. Porém, pessoal, o que ficou marcado nesse episódio foi o fato de que mesmo em meio a situações adversas, né, mesmo em meio a uma adversidade, o Vanderlei ele manteve o foco, ele não desistiu e ele continuou seguindo no seu objetivo e concluiu a prova e conseguiu aí a sua medalha. Então, isso foi um episódio bastante curioso e bem particular, né? Que serve como exemplo para a gente, trazendo para o nosso contexto atual. A gente vive aí em um momento de pandemia que dificulta muito a questão dos estudos em si, tanto em relação a não termos aulas presenciais e por aí vai. A gente sabe que a pandemia está sendo realmente um obstáculo, mas que, pegando esse exemplo do Vanderlei, que assim como o Vanderlei ele teve força para continuar, né, na sua jornada, no seu percurso, que a gente também tenha essa força do Vanderlei e que a gente consiga, mesmo em meio a esse momento difícil de pandemia, mas que mesmo assim a gente também consiga se manter focados, assim como o Vanderlei ele se manteve focado, beleza? Então essa é a mensagem, que a gente continue mantendo foco mesmo em meio a essas dificuldades, tá? Que eu tenho certeza que assim como o Vanderlei ele conseguiu vitória no final, a gente também vai conseguir a nossa vitória, se nos mantivermos focados, né? E a nossa vitória ela ainda vai ser ainda maior, né? Vai ser maior do que a vitória do Vanderlei, porque o Vanderlei ele conseguiu uma medalha no final. Porém, se nós nos mantivermos focados, a gente vai conseguir uma coisa muito mais valiosa, que é o conhecimento. A medalha ela é interessante, é muito legal ganhar. Porém, a medalha, alguém pode roubar ela de você. Com o tempo ela se corrói, certo? Já o conhecimento não. O conhecimento, uma vez adquirido, ele permanece com você para sempre. E você leva para onde você for, né? Então é uma coisa que ninguém tira da gente. Ninguém pode roubar o conhecimento da gente. E ele é muito importante para nos tornarmos pessoas melhores, tá? Então a mensagem que fica é essa. Que assim como o Vanderlei, ele teve força para, mesmo em meio às dificuldades, continuar dando sequência nos seus objetivos, que a gente também tem essa força que o Vanderlei nos ensinou, né? Que a gente tem essa força de vontade, que mesmo em meio a uma situação de adversidade, que é a que a gente está passando, que a gente possa sim se manter focados, beleza? Então essa foi uma forma que eu trouxe para trazer um pouco da educação física, né? E tentar relacionar com esse momento que a gente está vivendo e assim poder motivar vocês um pouco, beleza? E uma mensagem que fica também muito importante é a seguinte: você só perde quando você desiste, ok? Então a derrota ela só acontece de fato
uma vez que você perde uma batalha e você desiste da guerra. Então o importante é que você não desista, beleza? Então essa é a mensagem que fica na aula de hoje. Eu acredito que na próxima semana a gente já vai poder se encontrar de forma presencial, beleza? Então eu não vou passar conteúdo na aula de hoje. A gente fica só com essa mensagem de motivação, beleza? E aí, caso nas próximas aulas, na próxima semana, a gente ainda continue com o formato remoto, aí sim a gente vai entrar de fato nos conteúdos relacionados à educação física que a gente vai ver nesse primeiro bimestre, beleza? Então, era isso, pessoal, a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que sirva de motivação para vocês, que a gente possa realmente, de fato, seguir esse exemplo do Vanderlei, que é uma história muito interessante e que motiva de fato, e que a gente continue aí focado nos nossos estudos, mesmo em meio às adversidades, beleza? Era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!